Quando a gente faz a pergunta, como anda a sua saúde, a gente já vai parar e pensar também nas doenças. A pergunta-chave é, se nós vimos vibrando mais na condição de saúde ou mais na condição de doença na nossa vida. E começarmos então a fazer um passeio sobre todo esse universo do que é saúde no nosso cotidiano. Quando a gente pensa então nas nossas doenças desse dia a dia, o que a gente faz geralmente? A gente vai colocando um remédio para dentro quando a gente sente dor. Quantas vezes você começa a sentir aquela dor de cabeça, aquela dor de estômago, e simplesmente vai lá na caixa do remédio e mais um remédio para colocar para dentro. Estamos falando de doenças simples, mas nós sabemos que são infinitas as quantidades de doenças que nós somos acometidos hoje. E elas crescem a cada dia, mostrando para nós que alguma coisa está errada no meio do caminho. Por quê? Se nós somos seres, à imagem e semelhança do nosso Criador, alguma coisa vem dado errado no meio do processo. Alguma coisa nós vimos fazendo de errado no meio do caminho. Por quê? O nosso corpo, ele tem uma ciência perfeita. As nossas células, elas querem o tempo inteiro se regenerar. Há dias atrás, meu dedo estava cortado, profundamente cortado. De repente, hoje está cicatrizado. Essa é a lei natural da vida. Tudo quer ser colocado no lugar. Tudo quer perfeição. Tudo quer abundância e tudo quer saúde. Mas alguma coisa nós viemos fazendo errado ao longo do caminho. Então, aí a gente precisa parar e pensar. Porque simplesmente aquilo que nós vimos colocando para dentro como a nossa superficial cura, nós sabemos lá no fundo que muitas vezes a gente simplesmente não quer olhar para aquilo que deveria ser olhado. E aí a gente pergunta, então, diante das doenças, diante dos desequilíbrios, o que é que o seu corpo quer falar com você? Então, se o seu ouvido dói, o que é que você não quer escutar? Está muito tampado o seu ouvido. Está muito tampada a sua garganta. O que é que de alguma forma ficou preso na sua garganta? O que não foi expressado de forma coerente? O que é que de alguma forma você vem cristalizando dentro do teu corpo? Formam-se caroços e você investiga a sua vida e você vê quantas mágoas também são formadas antes dos caroços. Porque antes da doença chegar no nosso corpo físico, ela está chegando aqui na nossa mente. Ela está chegando antes na nossa vibração. Mentalmente nós estamos, então, doentes. Mentalmente nós estamos desequilibrados. E nós esquecemos que nós somos o quê? Energia. E a energia cria. Mas nós não fazemos bom uso dela. Na maior parte das vezes nós não tomamos ainda o cajado nas nossas mãos para conduzir de uma maneira mais equilibrada a nossa existência. Ainda muitas vezes estamos perdidos nas nossas perturbações, nos nossos desequilíbrios. E o resultado não poderia ser diferente. São doenças de todas as espécies. E de alguma forma nós vamos continuar de vidas passadas, porque algumas são herdadas como registros. Mas muitas nós estamos gerando agora. A gente tem dificuldade em aceitar aquilo que não está sendo do jeito que a gente queria. Aí o que a gente faz? A gente briga. A gente se torna inflexível. A gente se torna duro.
Eu, enquanto terapeuta, eu já observei tantos casos de progresso quando a pessoa começa a cuidar de si. Eu já tive uma paciente que chegou no meu consultório totalmente travada. Travada no jeito de andar, dura no jeito de caminhar, dura no jeito de pensar. E aí você via que ela estava totalmente fechada para a vida. Aí a mente começa a ser trabalhada, as emoções começam a ser trabalhadas. E a pessoa se vê um novo jeito de caminhar, uma nova postura corporal, uma abertura para coisas que ela não dava em certo momento da sua existência. Sinal de que o corpo sempre vai responder aquilo que você está fazendo. O corpo fala. Quantas vezes nós andamos curvados? Nós já estamos colocando as nossas emoções curvadas, a nossa cabeça já como vítimas. E é importante nós entrarmos nesse assunto, vítimas. Porque nós somos muitas vezes, nós nos colocamos muitas vezes como as vítimas. Diante do sofrimento, a gente ganha uns benefícios. Vamos ser sinceros? Que eu sempre brinco, né? Quando eu era pequena, eu fingia para não ir na escola, eu fingia que eu estava doente às vezes. Não sempre, né? Senão, não passava de ano. Mas naquele dia que eu ficava em casa, eu ganhava os benefícios da minha mãe. Tinha chá quente, tinha bandeja com fruta e tinha atenção. Quantas vezes nós não fazemos isso diante dos dramas na nossa vida? E aí a pessoa pergunta para você como você vai e você está sempre indo, mas nunca chega. A pessoa pergunta pela 10ª vez e você continua indo. Indo para onde? A gente quer saber. Já passaram 50 anos, você está indo ainda? E a gente prestar atenção. Até nessa pergunta, para onde que você está indo, afinal? É para a cova? É para a Santa Casa? Ou é para evoluir? Para o seu progresso espiritual? E para isso é um recado que a espiritualidade que me acompanha sempre me dita. Sobre a importância de meditarmos sobre a condição de vítimas. Isso é extremamente importante. Por quê? Às vezes nós entramos na casa espírita como vítimas. Sabe quando você pode começar a melhorar? A hora que você vem para cá. Não precisa esperar para entrar na sala do passe para depois ficar bem. Quando você senta nesse salão de palestra, é lembrar que você também é uma energia. E se todos vocês se juntam comigo e com eles, com certeza o resultado vai ser ainda melhor. Porque a gente não vem aqui como espectador. Eu não venho na minha vida só para receber. Eu venho para doar. Eu venho para partilhar. Basta você ter um coração em paz para você contribuir com um palestrante aqui na frente. Porque a vibração de vocês emana para quem está aqui falando. E a gente precisa se lembrar o quanto nós somos importantes, o quanto é importante que a gente se esforce um pouco mais em direção ao nosso equilíbrio. E que a gente saia da condição de pedintes, de mendigos. Nós vimos mendigando tudo. E nós esquecemos o que o Mestre Jesus nos inspirou há tanto tempo atrás. Que brilhe a vossa luz. Porque a sua luz não foi feita para ficar por detrás do monte. Jesus te convocava, como convocou aqueles discípulos, a ir peregrinar. Hoje eu tive a alegria de, vindo de trem,
de Mogi das Cruzes, havia lá um rapaz vendendo balas. Logo depois ele me surpreendeu, porque ele começou a pregar naquele trem. E eu acho que eu fui a única pessoa que olhou nos olhos dele, porque todos estavam distraídos no seu celular ou não dando atenção. E eu pude perceber quanta espiritualidade estava acompanhando aquele rapaz naquele momento, para falar de Jesus naquele trem. E o que mais me chamou a atenção naquele discurso, dentre tantas palavras bonitas, foi que ele disse que naquela época foi dado vinagre a Jesus. Molharam a boca de vinagre de Jesus. E quantas vezes você faz isso com os seus relacionamentos? Quantas vezes é o vinagre que você está dando para o seu próximo? Aquilo entrou no meu coração. Para a gente meditar sobre os nossos vinagres, sobre os nossos azedumes, sobre o nosso amargo que a gente tem distribuído para as nossas relações. Porque daqui a pouco a gente já volta a falar da nossa saúde na área do corpo. Mas agora eu quero falar com você sobre a saúde nos relacionamentos. Porque a saúde, ela esbarra em tudo na sua vida. O equilíbrio consiste em ter um corpo sadio, uma espiritualidade sadia, relações sadias, e tudo que é necessário para a sua evolução. Porque não dá para a gente pensar na vida como 8 ou 80. Algumas pessoas trabalham demais e não têm nada de espiritualidade. Algumas pessoas têm dinheiro demais, só falham no relacionamento. A vida é feita de equilíbrio. E a gente precisa, enquanto encarnado, aprender a encarnar. A gente precisa cuidar das coisas de terra, mas precisa cuidar das coisas do espírito, porque nós somos essa mescla de corpo e espírito que precisa achar o equilíbrio urgentemente, para que a gente possa, então, começar a melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos. Porque você e eu não somos uma ilha. Como eu conversava com o Marcos no caminho para cá, de que é fácil ser santo numa montanha, no alto de uma montanha. E hoje eu levei o meu pensamento a Jesus e falei, é por você que às vezes a gente está dentro de um trem lotado para vir para uma palestra, né? Mas a gente não reclama, e a gente tem que cuidar da vibração. Porque ali, naquele momento, é muito simples você perder a sua vibração e ter o azedume. Mas a luz precisa de insistência aí dentro. Precisa saber do seu objetivo. Precisa saber aonde você quer chegar. Você precisa aprender mais quem é você. Você precisa aprender a colocar mais doce na sua boca, na sua vida. E começar a adoçar a vida do seu semelhante. Não mais vinagre. Porque você também foi, e eu também, fomos responsáveis quantas vezes por amarguras no nosso semelhante. Por doenças que nós geramos neles, emocionalmente. Porque nós não tratamos os outros com aquilo que se chama respeito. O amor consiste nisso. Acima de tudo, o amor respeita. Como diria Paulo de Tarso, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E havendo profecias, passarão, mas o amor permanece. Nada é mais forte do que o amor.
Mas o amor que nós chamamos de amor hoje, muitas vezes não é amor. É condicionalismo. Eu te ofereço se você me oferecer. Eu só posso demonstrar o meu amor se você demonstra para mim. Porque senão eu vou sofrer. Eu só te perdoo se você me perdoa. E cada vez mais nós estamos fechados e bloqueados para o verdadeiro amor. O amor espiritual. O amor que nos une como verdadeiros irmãos. Que entendemos que todos precisam uns dos outros. Para que a gente possa crescer. Não dá mais para ir sozinho. Quem vai sozinho é o seu egoísmo, é o seu orgulho. Quanta gente se achando autossuficiente. Quantas vezes num momento de dificuldade, de dor e doença, você não pede ajuda ou não aceita ajuda. E não são só dos encarnados que você nega a mão. É também dos desencarnados, dos seus amigos espirituais, que muitas vezes tentam te auxiliar. Mas, mais uma vez, falando sobre o bloqueio, eu só posso deixar entrar algo na minha vida se eu estou aberto. E se eu estou com meu coração cheio de vinagre, com certeza vai sobrar para alguém também. Enquanto você não fizer as pazes com as suas mágoas, com as suas dores, com as negatividades que te acompanham do teu passado, porque nós temos muitas coisas formadas negativas na nossa cabeça. Crenças, você acreditou um monte de coisa que não é bom e que te governa. E você acredita que nunca vai melhorar. Eu falo assim que como a nossa massa coletiva está completa de medos. É medo de tudo. Medo de passar fome, medo da política, medo que vai faltar. Vejam quanto medo de falta que nós temos. Medo da crise. Aí a gente se lembra da parábola de Jesus, dos talentos. Jesus deu os talentos, deu os tesouros. Alguns enfiaram seu tesouro na terra. Outros souberam fazer multiplicar o tesouro. A energia, a vida é assim. A gente precisa aprender a semear e aprender que só existe uma dinâmica certa no meio disso tudo. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Tudo que você planta na sua vida é o que você está movimentando. Está no seu cenário, amor. Por isso, quanto mais amor você espalhar, quanto mais você acreditar nas pessoas, mais você ajuda o nosso planeta a se regenerar. Porque de crítica nós já estamos carregados. De dor nós já estamos carregados. Nós não precisamos que venha mais uma pessoa nos colocar para baixo. Não seja o desmotivador de ninguém. Observe. Se o que sai da sua boca é para aquecer, iluminar e ajudar. Porque se não for, pense e beba a água da paciência. Às vezes a gente precisa parar, desacelerar. Refletir que o tempo inteiro a gente afeta as pessoas. E que tal começarmos a afetarmos positivamente? Nós precisamos mais disso. Afetar as pessoas positivamente. Que as marcas que você deixe sejam marcas de luz. Da luz verdadeira
incondicional. O amor precisa ser praticado. Não tem outro jeito. Enquanto você não ir até as pessoas, enquanto você não estender seus braços, não tem ninguém para te abraçar do outro lado. É preciso que tudo parta de você. É preciso que você resgate essa luz que você desacreditou em alguma parte desse caminho. E deixe de molhar de vinagre como molharam a boca de Jesus no passado. Que a gente deixe de lesionar tanto as pessoas para aprender ao encontro delas com mais amor. E quando a gente fala de lesão afetiva, a gente já pensa em perdão. Você também foi lesionado. Você também se sentiu vítima de alguma coisa no meio do caminho. Só que é preciso, para reconquistar também essa saúde emocional, a gente aprender a dissolver os pesos. Inclusive do seu próprio crítico. Porque às vezes o principal carrasco é você. O pior dos obsessores. Porque a sua mente está te aterrorizando. Você fez o que podia, mas agora você pode mais. Sempre é tempo de despertar alguma coisa nova dentro do seu coração. A vida o tempo inteiro está te dando repetições. Que maravilha. É mais uma pessoa impaciente no seu caminho. Você foge dela. Aí sua prova é o seu evangelho nesse momento. É onde você vai aprender a ser paciente. Como eu falava para eles agora há pouco, que nós falávamos do santo na montanha, né? É agora, diante do impaciente, que você vai treinar a sua paciência, a sua luz. É agora, diante de tanta gente doente ao seu redor, que você vai mostrar se você está pronto para seguir o exemplo do Cristo, de ser um médico. E mais uma vez falando no processo de confiar nas outras pessoas, de estimular as outras pessoas. Quem fez isso melhor do que Jesus? Que exemplo mais maravilhoso do que Jesus? Porque ele olhava nos olhos de quem a sociedade jamais acreditaria. Ele desafiava o que na época era lei. E ele questionava. A ajuda, sim, num dia de sábado, que naquela época era um dia de repouso sagrado. Jesus ensinava que o sagrado, às vezes, era estar fora das regras, mas com amor à frente. E foi a mesma coisa que aquele rapaz que eu contei a vocês no trem disse. Deus não tem religião. Estava ali um moço evangélico fazendo aquela pregação maravilhosa. Deus não tem religião. E ele disse, a palavra de Jesus precisa ir até os 4 cantos do mundo. E como eu disse, apenas eu olhei nos seus olhos. Que pena. Poderíamos ser nós, os outros, sentados naquele trem, distraídos, diante de momentos que a espiritualidade fala para o seu coração, fala para a sua vida. Nós precisamos estar mais abertos, porque existem momentos onde nós precisamos colher as flores que são ofertadas para você, os presentes que são ofertados, mas eu estou fechado e distraído. E no meu fechado e distraído,
e bloqueado e doente, eu cada vez mais estou indo para o buraco. É triste, mas é verdade. Mas é sempre tempo da gente lembrar daquele exemplo de Jesus. Como aquele mestre fazia. Todas aquelas pessoas desacreditadas, Jesus confiou nelas. Jesus extraiu o que você tinha de melhor. Quando olhou nos seus olhos. Eu acredito em você. No que você tem no seu coração. Quantas vezes nós somos os irradiadores de Jesus? Porque quando nós pedimos que sejamos seus instrumentos, a gente precisa estar pronto. Porque o instrumento é em qualquer momento. Se você é um instrumento da luz, você tem que se lembrar que dentro da sua casa, dentro das situações mais difíceis, dentro do trabalho, junto com aqueles que você mais convive, estão as maiores provas de paciência. E você precisa perguntar se você extrai daquelas pessoas o melhor delas. Se você valoriza as pessoas. Foi isso que Jesus fez. Ele transformou pessoas humildes daquela época em grandes seguidores e distribuidores da sua mensagem. O amor se espalha dessa maneira. Quem sabe, quando nós desencarnarmos, possamos ter a felicidade de termos marcado algumas vidas positivamente. De termos deixado algo de nós. Porque Jesus não precisou dar vaso de flor para ninguém. Nem presentes caros. Com as mãos vazias, ele deu tudo. Com o olhar, ele deu tudo. Com um sorriso, com uma palavra de eu confio em você, ele deu tudo. Por isso, meus amigos, acreditem nas pessoas. Nós precisamos tirar, então, essa onda de negativo, da crise, e acreditarmos nas pessoas, mais uma vez. E acreditar em você, mais uma vez. E dessa maneira acreditar de novo no seu corpo. Fale com ele. Então, a partir de agora, o que todas essas doenças vêm falando para você. O que eu preciso escutar. E começar a se amar mais. No livro, no filme, Nosso Lar, de André Luiz, psicografado pelo Chico. Temos um caso lá de suicídio que começa pela bebida socialmente de um médico conceituado da época. Ele vai parar no umbral até conseguir compreender a sua situação. O que nós temos fazendo com o nosso corpo? Gente, eu penso que quantas doenças do fígado estão nesse momento sendo apresentadas? Quanta gente com problema no fígado? Quanta gente com gastrite? Quanta gente com problemas em todas as ordens alimentares? A gente vem fechando o olho para algo muito importante que é a alimentação. Isso precisa ser dito. É uma das principais maneiras de seu corpo estar com saúde. O movimento que a gente tem dado, o exercício que a gente tem dado para o nosso corpo, a manutenção dessa saúde, sempre dando desculpas por falta de tempo. E mais uma vez, a gente vem se negligenciando. E a gente precisa parar e observar como anda a minha saúde. O que eu preciso mudar? Porque se você tem aqui, eu sei o que eu tenho, eu já assumi. E cada um aqui precisa assumir a sua missão encarnatória. Ninguém está aqui de passeio, não. Ninguém está aqui de passeio. Você tem uma missão nessa encarnação.
E a pergunta é se você vai cumprir ou se você vai sabotar a sua encarnação. Para isso você precisa de saúde. Nós precisamos nos cuidar. Pare, pense, reflita. Da mesma maneira, existe uma outra saúde, a espiritual. Como você cuida dela? O seu momento íntimo. Jesus disse que não é preciso frases longas e decoradas, mas quando orar de coração, que entre no silêncio do seu quarto e comungue. É preciso que você tenha um tempo vazio dentro de você. Se possível, diariamente, para entrar em contato com seus pensamentos, com seus sentimentos. É preciso que a gente organize a casa. Mas a gente ainda é o pedinte, como eu disse no começo. Eu me aproximo da espiritualidade para pedir e para agradecer e para celebrar. Eu sempre falo, nós pedimos pelo nosso mentor, porque ele está sempre, né, te salvando, né? Você pede pela evolução dele? Você reza pela dele? Você reza para Jesus continuar evoluindo? Porque a evolução não para. Você reza pelos dirigentes dessa casa, que façam um bom trabalho? Ou você só pede para eles? Isso é importante pensar. Aquelas pessoas que você mais gosta, você pede por elas? Ou você pede para elas? Geralmente você liga, né? Faz uma prece para mim. E você, as preces encomendadas, né? Que você liga para todo mundo, eu brinco que você ligou para todos os centros espíritas, para todas as pessoas, ó, pus meu nome em todas as rodas. O que você tem feito? E você não fez uma oração, né? Eu fiz rapidinho, né? Não deu nem tempo de chegar, né? Cortou a conexão. Então, a gente precisa ser mais responsável com a nossa energia, com as nossas escolhas. Isso é algo para a gente pensar com muito carinho. Outra coisa, saúde intelectual. Você tem lido alguma coisa atualmente, sem ser as bulas do remédio? Nem dá para enxergar, né? Tá pior que pensava, né? Mas tem gente que põe lupa, que faz questão. Qual foi o último livro que você leu depois de 1950? Qual foi o último curso que você fez? E as desculpas que está sempre atual. Os espíritos não evoluem, né? Nada evolui. Eu já aprendi o que eu precisava na minha vida. Todo mundo parou no tempo. Os espíritos lá, ninguém estuda mais. Não chega mais comunicação do outro lado. Ah, mas foi lá na codificação, recebeu-se a mensagem e hoje continua se chegando. É o que eu digo. Eu falo que é uma alegria. O Marcos vai concordar comigo. Palestrantes espíritas estão em vários locais, às vezes falando sobre o mesmo assunto sem saber. Eu chego, às vezes, converso com uma amiga de Minas, falei sobre o mesmo tema. E eu vou saber, é o mesmo assunto. Ou seja, nós também estamos trabalhando, continuando coletivamente, para que a gente possa passar a mensagem que continua. O estudo sempre continua. O progresso sempre continua. E você nunca pode deixar você de lado no seu progresso. Por isso, observe todas as áreas da sua vida. Física, mental, espiritual, relacionamentos. E tem uma coisinha assim, que é importante falar também. Tem um certo dia que, merecidamente,
O Marcos, a Tânia, o Enio, todos os trabalhadores aqui da casa, eles resolveram assim, gente, a gente está trabalhando bastante, nós vamos fazer uma viagem de férias para a praia, não agora, porque está frio, né? Mas já encomendaram, né, o hotel, todos vão, né? Não vão estar disponíveis. Mas justamente naquele dia, você está péssimo espiritualmente. Não tem passe espírita, né? Não tem palestra, e aí você se vê lá na sua casa, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí você, que não desiste, você achou o telefone do Marcos. Ai, graças a Deus. E o Marcos estava lá na praia, né? Na cadeira, super feliz. De repente, um número desconhecido, né? Acho, vou atender, né? E aí você pegou ele. Nem prestou atenção, o mentor ia avisar, mas você atendeu. Não deu tempo. O que a gente quer falar agora é sobre a sua dependência, mais uma vez, continuando sobre o pedinte. Nós precisamos aprender mais sobre a nossa energia. Aprendamos mais sobre como nos melhorarmos. Lembrarmos sempre que nós somos a vibração. Nós somos a energia. Que o nosso pensamento nos leva aos piores lugares ou aos melhores lugares. Tudo na vida precisa de estudo. Hoje, graças a Deus, tem muito estudo de graça. Vá atrás. Vá conhecer o que é um chakra. O que é o seu sistema energético. Como funciona. Por onde você recebe o passe. Vá aprender técnicas de obtenção de energia. Aprender a respirar, aprender a se movimentar, aprender que alimento faz bem para o seu corpo. Tem tantas coisas boas para você aprender. Vá atrás do conhecimento. Não se bloqueie pelos seus medos. E não ache que a sua vida parou a partir de um problema que você tem. É diante do problema que você é testado agora sobre a sua fé. Porque Jesus nos disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, poderias dizer a esse monte, se move daqui até ali. Ele falava das dificuldades. Ele falava dos problemas que você poderia transpor, que você poderia amenizar, que você poderia transformar. Numa pesquisa que venho fazendo para o meu livro sobre superação, ao entrevistar diversas pessoas que passaram pelo câncer e que superaram o câncer, extraí um elemento em comum: pensamento positivo. Todas elas acreditavam. Todas elas moveram forças para o processo de cura. Por isso, analise dentro de você. Se você tem sido aquela pessoa que insistentemente tem falado sobre os seus dramas, tem falado sobre as suas doenças, e o que você tem feito para a sua cura, para atingir os objetivos que você necessita na sua vida. Então, analise isso com todo amor e carinho. O que é necessário no meio desse processo para o seu equilíbrio. Vamos agora nos prepararmos para uma vibração. Vou pedir para todos fecharem os olhos, ficarem numa posição confortável na cadeira. E quem acompanha também pela internet, que possa estar fazendo o mesmo. Respire fundo. Porque já somos agraciados nessa noite por essa equipe de médicos espirituais aqui presentes. Com a ajuda da equipe de Dr. Bezerra de Menezes nessa noite. Nos envolvendo com fluidos de amor, generosos, como ondas em espirais curadoras,
de luz. Um magnetismo maravilhoso que nos envolve como uma roda, deixando que sejamos agraciados. Agraciados por esse abraço das falanges de Jesus, dos espíritos benfeitores, que derramam sobre esse salão agora e sobre você todos esses fluidos. Sinta essa luz adentrar sobre a sua cabeça, tocando gentilmente, e ir aprofundando em cada célula do corpo, ir aprofundando em cada pensamento, em cada sentimento, em tudo que se encontre doente. A luz entra, o amor entra e vai sendo organizado aí dentro, como se você deixasse sair tudo aquilo que não precisa mais ficar, tudo aquilo que não é mais coerente para o seu crescimento. E você pode nesse momento simplesmente ao respirar, soltar, eliminar, aliviar e deixar os remédios que a espiritualidade coloca dentro do seu coração agora fazerem efeito. E você sente, e você respira, e você traz para a sua vida tudo aquilo que você necessita. De uma maneira leve, porque Jesus sabe. Porque se o Pai veste a cada um de seus lírios, como deixaria você sem veste? Como deixaria você desamparado? Ele não deixa. E você sente. Sente a presença de seus mentores, de seus guias. E sente como você é amado, como você é querido pela espiritualidade. Como você tem patrocínio para o seu sucesso, para a sua elevação. Mas antes é preciso que você acredite. Antes é preciso que você confie em você. Para que a espiritualidade possa confiar em você. Para que possa ter acesso. Por isso respire e solte. E comece a se nutrir nesse instante. E comece a deixar o seu coração se expandir de luz. E comece a perceber o quanto você é chamado como um instrumento para continuar o que Jesus começou. Estender a bandeira da paz. Ser mais paciente. Ser mais generoso nesse mundo. Abraçar. Distribuir o bem. Ser um servo da luz. Com vontade plena de modificar as coisas. De parar de dar desculpas para não fazer. E de na simplicidade do seu coração fazer simplesmente o seu melhor. E é o suficiente. A decisão que você toma hoje de perdoar algo, alguém. A decisão que você tome hoje de ir ao encontro de alguém. De distribuir o amor. De olhar para as pessoas
sem tanto julgamento. E de olhar para a sua vida com o carinho que ela merece, porque você merece ser feliz. Mas a felicidade precisa ir junto com o teu semelhante. É preciso que você cresça levando os outros com você. É preciso que você ame abraçando. E que se deixe ser amado. E que se deixe fazer parte dessa cooperação. Peça ajuda. Seja humilde. Reconheça o que não está bem. E recomece. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque verão a Deus. E que seu coração manso e pacífico agora veja também a sua capacidade de distribuir essa vibração a todos. Como se do seu coração agora partissem ondas vibratórias de amor e de luz para todos aqui nesse salão, encarnados e desencarnados. Como se abraçássemos a todos espiritualmente. Como se nos reconhecêssemos como irmãos que somos, dando as mãos espirituais um ao outro. Amenizando as chagas, colocando os remédios onde é necessário. E junto a Jesus, e junto a essa equipe de benfeitores espirituais, nós vibramos por todos os doentes, no plano físico e extrafísico. Que haja amor. Que sejamos o amor. Esse amor que entra e que abraça. Esse amor que chega e ilumina. Esse amor que dá cor onde havia só cinza. Sim, Jesus. Nós dizemos sim a você. E nós vamos. Vamos vibrando e levando esse amor a todos aqueles encarcerados no corpo e na alma, que perderam a fé, Jesus. Que essa luz chegue àqueles que mais precisam de fé, de esperança. Ó Mestre, da mesma maneira entra em nosso lar. Nós abrimos a porta para que tu possas entrar. E que lá hoje seja recolhido toda a desarmonia. Que seja plantado a árvore da paz. E que reconheçamos a nossa tarefa dentro do nosso lar. Que somos sempre irradiadores da harmonia ou da desarmonia. O que nós escolhemos para o nosso lar e para a nossa vida. Que escolhamos conscientes. E se você escolhe a harmonia, envolva a sua casa agora de uma luz azul, tamanha, que entra em cada cômodo e que deixa lá o seu carinho, a sua paz, para que quando você lá chegue hoje, possa sentir essa vibração. E todos que pisarem naquele solo sagrado, se sintam bem, harmonizados. Mestre, nós temos muito mais a agradecer do que pedir. Perdoa-nos.
Perdoa-nos por ainda sermos tão pedintes. Perdoa-nos pela nossa pouca fé. Perdoa-nos porque ainda diante da dificuldade nós esmorecemos ao invés de lutar. Mestre, fortalece em nós aquilo que mais necessitamos. Dai-nos a sabedoria para nos afastar das situações de desequilíbrio. Mestre, que tenhamos a força para nos afastarmos de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Nos ajuda a ter uma fé mais viva e verdadeira, que não dependa dos outros para existir. Nos ajuda a sermos mais mansos, mais humildes e mais amorosos. Nos ajuda a quebrar as algemas que colocamos em nossas vidas. E nos ajuda a expandirmos nosso coração nesse mundo. Nós te agradecemos, Senhor, porque os teus exemplos foram tamanhos e a tua água foi tanta que ela pode sim nos saciar completamente. Dá-nos da tua água, Jesus. E purifica nossa mente e o nosso ser inteiro. Para que continuemos essa trilha. Para que continuemos tentando. E quem sabe, Jesus, sejamos mais equilibrados no amanhã e hoje. Nos ajuda em nossas tentativas de equilíbrio. Nos ajuda em nossos esforços a crescermos e a progredirmos. E a lembrarmos de que tudo necessita de nossa vontade. A lembrarmos de que não podemos nos ausentar de nossas ações. E a lembrar de que tudo em nossa vida é um grande aprendizado, Jesus. Gratidão vos damos por tantas oportunidades. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Vamos voltando. Uma respiração profunda. E mais uma vez, quero agradecer a oportunidade que essa casa amiga me dá de estar aqui. Dizer a todos dessa casa que essa casa, mais uma vez, parabenizar, né, pelos 14 anos, que continuem sempre prosperando na luz, irradiando bem, que todos sigam abençoados em todas as suas tarefas. Um grande abraço no coração de todos vocês. Ao final dos trabalhos lá embaixo, trouxe pouquinho hoje, geralmente eu tenho mais CDs, mas só trouxe hoje um pouquinho, mas tem uns CDs lá embaixo que são narrações minhas, com músicas instrumentais no fundo, com preces.
e afirmações positivas, tá bom? Qualquer coisa, eu estou lá embaixo também, depois dos trabalhos, para conversar com quem precise. Muita paz, gratidão a todos.